Então, aos poucos, essa mistura, essa separação total entre quem desenvolve a tecnologia e quem consome vai desaparecer. Porque, nesse caso específico, os desenvolvedores de tecnologia têm uma dependência total do setor de cana-de-açúcar aqui no Brasil. O problema que tem é que o setor, como um todo, tenta achar uma solução para ele inteiro. Entendeu? Qual vai ser a solução do etanol para todo mundo? Qual é a solução da cana para todo mundo? E, na verdade, essa nova onda tecnológica, a gente vai ter pequenas diferentes iniciativas. A Braskem começa a consumir 2% do etanol, uma outra empresa começa a produzir farneseno, a outra começa a produzir não sei o quê, e você vai ter uma diversificação. Então não vai ser uma indústria sucroalcooleiro, vai ser a indústria de cana-de-açúcar, que vai usar para várias coisas, entre elas açúcar, etanol, bababá, vai ter um monte de coisa. E essa diversificação, eu acho que ela é muito boa, porque ela vai dar uma espécie de um hedge, vai ter uma diversificação de produtos e vai ter oportunidades para as pessoas que plantam cana ganharem mais dinheiro com a cana, fazendo produtos de maior valor agregado, talvez com volumes menores, não volumes infinitos, né? Potencialmente infinitos, volumes menores, mas com margens muito maiores. E eu acho que isso, no fim, vai ser muito saudável para o setor. Agora, o setor precisa entender que ele, de certa maneira, ele tem a faca e o queijo na mão com as empresas de tecnologia. E as pessoas mais que entenderem isso antes vão ter uma vantagem competitiva, eu acho. Bom, difícil falar um pouco depois do Fernando, né? Já cobriu todo esse pouco, mas acho que 2 pontos são muito importantes que ele tocou, que é a agregação de valor. Novos produtos que possibilitem a cadeia da cana-de-açúcar agregar valor. A questão de biorefinarias, que vem sendo debatida há um bom tempo, trazer para dentro das próprias usinas essa possibilidade de novos produtos. E a questão que o Fábio mencionou, da gente estar passando a vez para tecnologias fora do Brasil serem concebidas, o Fernando cobriu muito de uma maneira muito clara. Isso obrigatoriamente está atrelado à biomassa, e essa biomassa está aqui dentro. Essa biomassa está aqui dentro, não tem como fugir muito disso, né? Obrigatoriamente essas novas tecnologias vão ter que estar balizadas no produto que o Brasil vai fornecer, e faz todo sentido que isso seja feito aqui dentro. Perguntas do público? Aqui na frente. Alô? 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 Muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Sérgio Trindade. É só uma observação. A gente observa a indústria química ao longo dos séculos, a gente vai perceber que o uso químico da matéria-prima, que é também utilizada em energia, é sempre uma fração relativamente pequena, da ordem de uns 5%. Os valores mencionados aqui estão dentro dessa ordem de grandeza, de modo que eu não acredito que haja muito problema, como os diversos palestrantes mencionaram, em ter matéria-prima suficiente para essa nova gama de produtos de maior valor agregado. Isso não, quer dizer, olhando a experiência histórica, quando madeira, quando carvão, quando petróleo, quando gás natural foram e são matérias-primas químicas, eles representam uma fração muito pequena do uso total desses materiais. Portanto, nothing to worry. Thank you. Eu acho que tem um aspecto interessante nisso. Posso dar um palpite aqui? Eu acho que um aspecto interessante nisso é que, é verdade, sempre o uso em produtos químicos é muito menor do que o uso em combustíveis. Mas tem uma outra revolução acontecendo, que é se não dá para produzir um combustível melhor a partir da cana do que o álcool. Por exemplo, o diesel.
Quer dizer, se empresas como a Mires tiverem sucesso em produzir farneseno, que é diesel, a preço, a um custo menor do que a produção de álcool, isso é uma possibilidade porque não tem a destilação, você pode ter uma revolução enorme. É possível que você troque a matriz de álcool por um outro combustível. Mas, de novo, acho que o senhor tem razão. Grande parte vai ser usado para combustível. Mas não está determinado que o álcool é o melhor uso da cana. Isso ainda é uma aposta em aberto, né? Bom dia, meu nome é Dario, da usina Paraíso. Eu direciono essa pergunta mais para o senhor René, com relação esse tema. Ele chega a beirar o filosófico, né? Porque existe cadeias de pensamentos e todos eles são defensáveis para todo lado que a gente coloque nossos parâmetros. Eu participei de um fórum Brasil-Alemanha, onde ficou muito nítido que o grande desenvolvimento de tecnologias, grande parte existe na Europa. E ficou muito claro também que a biomassa, que vai ser a grande fonte dessas aplicações, está no Brasil. E o que ficou no ar é aonde é que vai ser aplicado, onde vai ficar o valor agregado. A biomassa vai para a Europa ou a tecnologia vem para o Brasil? Essa é a briga, né? Esse é o X da questão. E uma coisa que é interessante, que eu acho que é uma mensagem que pode ser levada para a Europa, que não esquecendo simplesmente a briga de valores, porque no fundo a China é a grande competidora, né? O álcool sai do Brasil, produz-se na China, que compra as nossas matérias-primas e exporta para o mercado consumidor da Europa. Nem na Europa vai ficar, se a gente for pensar no longuíssimo prazo. Mas a grande chance das indústrias e tecnologias europeias para se instalarem no Brasil é um fator clássico que ninguém está colocando na soma, que é a energia. A fonte de energia de uma usina produtora de álcool, ela pode ser muito mais competitiva para as próprias indústrias químicas se integrarem aqui. Acho que é um fato que a gente, se for considerar só o etanol, exporta-se etanol e pronto, a gente continua sendo exportador de commodity. Mas a energia que vai produzir, transformar e usar essas tecnologias é que é o grande diferencial. Como a Europa pensa com relação a aonde vai ficar a tecnologia? Okay. Well, I think for the production of bioethylene on the basis of bioethanol, that technology is not so high tech. I mean, it's a rather simple technology. I'm not a chemist, but I'm told that is a rather simple process. Let me be very clear. Europe will not want to create a dependency on Brazilian biomass. I mean, we need security of supply long term, and we need biomass production in Europe. And there's a huge, let's say, possibility for that with plant biotech to increase the biomass in Europe. What we simply need is to say that is also what I call the win-win. We don't want to create a situation where European industry becomes now dependent on Brazilian biomass instead of Middle East petrochemicals. So you need a balanced system, and you already see the, let's say, European major chemical companies coming to Brazil, investing here, also on sugarcane. So this is exactly the kind of world that the European chemical industry is envisaging. Open trade, where barriers to trade, subsidies, import duties and whatever are all removed, and things happen where, let's say, it is most logic for them to happen. But it will happen also in Europe, but it needs time. And in order to spur the development now in Europe, so that we have the market in Europe tomorrow, we need access to, let's say, Brazilian bioethanol or wherever it comes from. We need that now. But ultimately, we need diversification of supply, and that is what I see will happen. Nós temos tempo para mais uma ou duas perguntas. Quem gostaria de fazer mais perguntas para o painel? Eu queria fazer uma pergunta para a Coca-Cola, então.
E o plano de passar de 30% para 100% no mundo inteiro é para quando? Tem esse plano, não? Esse plano existe, sim. Tem várias pesquisas sendo conduzidas para que a outra parte da cadeia do PET, que é o principal polímero que a gente utiliza, se desenvolva uma rota de síntese para o ácido tereftálico, que é, de fato, ali o segundo componente para o PET, e a gente teria a possibilidade de ter um PET 100% derivado de material vegetal. Mas isso ainda está em fase inicial. De fato, o que a gente tem hoje é essa rota segura por parte do etanol, e a empresa adotou como premissa apoiar o desenvolvimento dessas tecnologias verdes quando elas estão no início. Então, a gente sabe que existe, de fato, uma barreira de custo muito grande para a implementação de tecnologias verdes, e o papel da Coca-Cola e de grandes outras empresas que têm esse alcance global é gerar escala, é gerar demanda para esse tipo de material, de forma que a gente possa tornar essas tecnologias verdes aplicáveis no dia a dia. Então, o que a gente tem hoje viável, aplicável ao nosso portfólio de embalagem, é essa rota que nos permite a utilização de 30% de material de origem vegetal, e os estudos continuam para que a gente faça essa transformação para 100%. Essa garrafa de 100 que ele mostrou é o quê? Que material que é? Ela, na verdade, a gente tem um portfólio de embalagens bastante amplo. Esse polímero da Braskem, ele é aplicável aos nossos produtos que não têm gás. Essas garrafas, elas têm uma permeabilidade muito alta a gases, elas não seriam apropriadas para o envase de refrigerantes, que são carbonatados. Por isso é que elas são aplicáveis de forma restrita ao nosso portfólio de suco. A empresa trabalha com um portfólio muito grande de produtos. A gente tem desde chás, refrigerantes, sucos, produtos carbonatados, não carbonatados, produtos que contêm leite, enfim, uma variedade muito grande de portfólio de embalagem para a aplicação dessa tecnologia. Fora isso, não só o envase, todo esse sistema de embalagens, ele também trabalha com outros tipos de polímeros que são utilizados para as tampas, por exemplo, para a rotulagem do produto. Então, muitos filmes plásticos são utilizados para a rotulagem, e a gente tem uma aplicação muito grande para o desenvolvimento de bioplásticos dentro dessa área de sistema de embalagem, né? De forma que a gente consiga ir aos poucos, né, e de forma gradual reduzir a dependência que a empresa tem desses plásticos de origem do petróleo. O propósito da empresa no longo prazo é ter todo o sistema de embalagem 100% convertido para materiais renováveis. Rivaldo Boto, WBS Salvador. Fábio, eu entendi você dizer que a garrafa da Coca-Cola reciclada, ela parte como a matéria-prima é o etanol, e que a fábrica fica na Ásia. Então eu pergunto, esse etanol é importado do Brasil ou ele é produzido lá? E se é produzido na Ásia, a partir de que matéria-prima? Na verdade, hoje, a importação que a gente faz é de um componente, que é o Biomeg, que é produzido na Índia a partir de etanol brasileiro. Tá? Então, sim, a Índia faz a importação desse etanol do Brasil para a conversão desse biopolímero na Ásia, e ele, sim, de fato, abastece os projetos da empresa no mundo que estão utilizando essa resina. A gente acredita que faça todo sentido. Isso só aconteceu porque essa é uma indústria estabelecida na Índia há muitos anos. Não foi um investimento novo. Eles já produzem esse polímero na Índia há muitos anos. E a gente acredita que faça todo sentido que esses investimentos fiquem próximos aqui da cadeia de produção do etanol, justamente para tirar benefício de todas essas outras vantagens que foram aí apresentadas pelo painel, como, por exemplo, a integração com a própria produção do etanol no Brasil, a redução dos custos de transporte, que acaba, de alguma forma, sendo refletido no custo final da matéria-prima. Enfim, o Brasil hoje reúne condições fantásticas para ter o supply chain mais competitivo do mundo em termos de biopolímeros. Então, só para eu entender completamente, a garrafa ela é um biopolímero que utiliza o etanol como um dos componentes, mas tem outros componentes, sim, todos eles a partir de fontes recicláveis. Não de todos, né? O que eu estava explicando